Estou aqui novamente em Pirenópolis, Goiás. Eu venho nesse lugar aqui pelo menos uma vez por ano, um lugar muito especial para mim, porque foi exatamente aqui que eu comecei a série, que eu tomei a decisão de começar a série Copini Séries. Uma série, essa que tu está assistindo, de desenvolvimento pessoal. Ao longo dessa série, nós começamos a falar sobre uma jornada de autoconhecimento, como se eu estivesse explorando o mundo, aprendendo coisas, fazendo a minha leitura do mundo e da Matrix e apresentando isso para ti, com as minhas palavras, com as minhas imagens, com a minha forma mais artística de apresentar o conteúdo. Ao longo dessa série, ela foi se encaminhando para um negócio que a gente pode chamar de estoicismo. Quando eu comecei essa série, eu não sabia da existência da filosofia estoica. Mas quando eu fiquei sabendo, através de hype de YouTube mesmo, eu percebi, cara, que o que eu estava fazendo era de fato estoicismo, estava ensinando estoicismo. Alguns 4 anos atrás, eu fiz um vídeo muito icônico aqui para esse canal, chamado Estoicismo, a arte de ter uma alma inabalável. Então eu comecei a estudar de fato o estoicismo. Criei um baita documentário do estoicismo, até mesmo um treinamento sobre estoicismo para quem quiser conhecer e aprender a se tornar um estoico moderno. E agora eu trago uma versão simplificada, um guia, um passo a passo para você que quer aprender estoicismo, ouve falar sobre estoicismo, o que é estoicismo? O que é essa coisa legal que as pessoas tanto falam? Como é que eu vou colocar isso em prática? E eu tenho aqui 6 passos extremamente simples para tu colocar o estoicismo em prática na tua vida. Se tu parar para ler um livro sobre estoicismo, o que é muito recomendável, tu não vai encontrar essa simplicidade que tem aqui. Então sim, eu estou simplificando o máximo que eu posso o conhecimento estoico. Passo número 1, item número 1, primeira fase. Estoicismo é uma questão de aceitação e autocontrole. O fato de tu aceitar as condições da tua vida, das adversidades. Se alguma coisa de ruim acontece na tua vida, tu simplesmente aceita e não se lamenta, pois é um fato que aquilo iria acontecer com você de uma forma ou outra e não vale a pena tu depositar energia nem boa e nem ruim sobre coisas que tu não tem controle algum. Esta é a autoaceitação. Com a autoaceitação vem o autocontrole, ou seja, tu passa a buscar ao longo da vida, isso não é estralar os dedos e tu vai se tornar uma pessoa autocontrolada, tu passa ao longo da vida a buscar se controlar cada vez mais através dessas situações que você não controla, ou seja, tu não tem controle do mundo e das situações, mas tem um trabalho a fazer sobre o teu autocontrole. Copini, como ser autocontrolado? Meu caro, eu não sei te responder essa pergunta. Eu só sei te dizer que busque tentar ter autocontrole ao longo da vida. O poder da intenção é o que vale sempre. No caso, pense na palavra autocontrole e pense, vou tentar ser autocontrolado. Ao longo da vida, tu vai desenvolver cada vez mais esse autocontrole, naturalmente. Buscar desenvolver uma coisa em si mesmo é o mesmo que desenvolver disciplina, E esse é o nosso segundo ponto e o nosso segundo item, A disciplina, o desenvolvimento ao longo da tua vida da disciplina. E eu vou resumir de uma maneira bem simples o significado da disciplina na vida prática. A disciplina é a morte de um prazer momentâneo para a vida de um prazer futuro. Ou seja, deixar de ficar de preguiça no sofá, que é um prazer, e ir para academia e treinar, que é de certa forma uma dor. Muito bom que é um prazer para algumas pessoas, mas para outras aquilo é uma dor. No futuro eu vou colher os frutos disso. E os frutos colhidos no futuro serão muito mais benéficos se eu colhê-los no presente. Esse é o significado mais filosófico da palavra disciplina. Item número 3, viver de acordo com a virtude. Bom, percebe que um item puxa outro, Quando eu falo da disciplina, e eu não só penso assim, vou ter disciplina na academia. Não, eu vou ser uma pessoa disciplinada e cada vez mais disciplinada ao longo da vida. Isso significa que eu estou dando mais valor para um aprimoramento de caráter, para uma lapidação de caráter, de virtudes ao longo da minha vida, ou seja, eu estou dando atenção para esse ponto na minha vida. Isso é muito importante ao longo da vida. E um dia após o outro, tu não nota a diferença, mas no longo prazo, uma vida com um caráter mais consolidado, mais virtudes, tu te percebe uma pessoa cada vez mais forte e cada vez mais estoica. Ok?
Tu não viu benefício ainda em ser um estoico? Então, calma que nós vamos chegar lá. No item número 4, nós temos o viver de acordo com a natureza, ou seja, eu respeitar o ritmo da natureza e o meu próprio ritmo interno. Ou seja, vou te falar de maneira muito simples. Pensa que o nosso coração e a nossa respiração, eles são a caixa de marcha do carro, que é o nosso corpo. Ou seja, aquilo dita o nosso ritmo interno. O nosso corpo, de ser humano, faz parte de uma natureza. Aquilo tem um ritmo. Se antes de dormir eu estiver resolvendo o problema, meu cérebro vai ter uma atividade mental que não deveria estar tendo naquele momento, inclusive eu cometo esse erro muito, né? E eu vou estar acelerado naquele momento em que eu tenho que desacelerar. No dia seguinte eu vou demorar mais para acordar e lá pelas 10 da manhã, onde eu deveria estar no meu pico de cortisol e fazendo as minhas atividades, eu estou o quê? Lerdo, lento e desacelerado. Ou seja, eu estou vivendo todo errado de acordo com o ritmo interno. Isso aí tem muito a ver com questões biológicas, questões de natureza mesmo, né? Ciclo circadiano, um assunto muito profundo que não cabe aqui. Mas viva de acordo com os ciclos, com o ritmo interno, aquele ritmo natural. Perceba que tudo tem um ritmo. Cada pessoa tem um ritmo, tu tem um ritmo, o dia tem um ritmo. Tenta ficar de acordo com esse ritmo, porque se tu ir contra o ritmo, e mais rápido ou mais devagar do que o ritmo natural das coisas, é como se tu estivesse gastando mais combustível e forçando mais o motor. Ou seja, acontece um desgaste, um envelhecimento. O próximo item aqui eu posso te dizer que tem a ver com viver de acordo com a razão. Depois que você tem essas coisas trabalhadas dentro de ti, a virtude, o caráter, o autocontrole, a disciplina e tudo mais, tu começa a entrar num estoicismo mais filosófico, num estoicismo mais de reflexão e nem tanto de ação, e esse é um pouco mais importante do que o outro é só o começo. E nesse aqui nós temos um negócio muito importante. Dar sempre ênfase à razão e menos ênfase à emoção. Ou seja, é um yin yang. Todo mundo tem razão e emoção. Tá? Sempre tem um draminha, sempre tem um charminho em tu ser mais racional, em tu ser a pessoa que não se apaixona fácil e colocar um certo ponto fraco, associar um certo ponto fraco a paixões, paixão romântica, amar alguém, gostar de alguém e esse tipo de coisa, né? Só que se tu tem um racional muito bem trabalhado, se tu se condiciona ao longo da vida, assim como lá no autocontrole, a se perguntar o que a minha parte racional diz sobre isso e o que a minha parte emocional diz sobre isso, fica tudo mais fácil. Tu pode amar as pessoas, tu pode gostar das pessoas, tu pode se apaixonar pelas pessoas sem nunca perder a tua mente racional, o teu ponto racional, para sempre agir mais pela razão do que pela emoção. Uma vez eu ouvi uma frase, um empresário bem velhinho da minha cidade disse uma frase e eu nunca me esqueci. Eu era criança ainda quando ouvi essa frase. Ele falou assim: ser empresário é resolver problema. Eu tenho muito problema na minha vida. Toda vez que aparece um problema para me resolver, eu vou dormir e no dia seguinte, de barriga cheia e de saco vazio, eu tomo as decisões sobre esse problema. Ou seja, eu nunca vou tomar uma decisão por impulso. Eu nunca vou agir por impulso. E eu sempre vou dormir, descansar, me alimentar para tirar a emoção da irritação, esvaziar meu saco para tirar as irritações masculinas, e daí sim eu vou tomar uma decisão racional sobre o problema, sobre a questão que eu estou vivendo. E por fim, né, trazendo já o gancho de ser mais racional, ter mais razão na medida do meu possível, eu trago o último item, que é eu buscar um afastamento das minhas paixões. Mas veja bem, entenda que só no Brasil a palavra paixão tem um contexto erótico e romântico. Algo passional nos outros países tem outro significado. Tem um significado mais ligado a vício, tem um significado a mania, a algo que me controla. Por exemplo, eu posso ter uma paixão por comer muito. Eu sou uma pessoa muito glutona, gosto de comer. Isso é uma paixão, é um vício que deve ser dominado. Então, quando os estoicos falam, olha, crie um autocontrole sobre suas próprias paixões, o homem deve chegar até os 40 anos, no mínimo, tendo todas as suas paixões dominadas. Quando tu quer te livrar do vício do álcool, tu quer te livrar do vício, sei lá, dos vídeos, né, que tu vê aí, cara, isso é domínio sobre as suas próprias paixões, de todos os tipos. Tu tem que chegar até os 30, até os 40, com tudo isso controlado. Estoicismo te ajuda nisso. Quando os filósofos estoicos dizem domine as suas paixões, é exatamente sobre isso que eles estão falando. É normal se sentir fraco, sem vida,
e principalmente sem rumo. Em tempos modernos, é quase impossível não se sentir vítima do estresse e da ansiedade. O estoicismo hoje surge como um farol de sabedoria. Com o conhecimento dos antigos filósofos estoicos, é possível encontrar a serenidade em meio ao caos e cultivar uma alma inabalável e uma mente impenetrável. E o mais importante é que essa sabedoria ancestral não precisa de interpretações filosóficas e de horas e horas de leitura. O estoicismo moderno traz uma forma prática e rápida de implementar essa filosofia na tua vida. E aquilo fez eu ter um desenvolvimento gigantesco. Eu hoje sou outra pessoa, tenho os objetivos claros dentro de mim, de onde eu quero chegar. Eu aprendi a ter um estilo de vida melhor, eu consegui desenvolver bem mais as coisas